Bom, pessoal, nós vamos trabalhar as questões discursivas colocadas aí para vocês no ENAD. E essas questões discursivas, elas, se você notou, elas versam muito mais. A prova como um todo, ela tem muito mais uma relação com as ciências sociais, sobretudo com a sociologia, do que com a teologia, né? O que acabou tendo de peso maior é se você consegue articular ideias e trabalhar essas ideias no mundo e na sociedade como um todo. Até a questão religiosa, quando entrou, não entrou como teologia sistemática, não entrou uma questão conceitual, entrou uma questão de tolerância, uma questão de como as comunidades lidam com as diferenças no que diz respeito às escolhas religiosas que cada grupo tem. A gente tem algumas questões dessa natureza, questões que precisam de uma construção argumentativa, né? Essa questão argumentativa, você vai ver que ela oferece um material grande para cada um de nós, às vezes com tabela, às vezes com dados de Organização Mundial de Saúde, por exemplo, como a primeira, e coisas do gênero. Chegou ao objetivo aqui. Tá. Nós vamos trabalhar então rapidamente a questão discursiva, só para tentar colocar alguns elementos para vocês. A turma do quarto período está nesse momento no laboratório de informática. Todos estão sentados lá. Fazendo o quê? Pesquisando argumentos para discutir, para escrever uma análise fílmica, né? Levantando argumentos de ordem acadêmica, de ordem de senso comum, o que se fala, vocês já devem ter tido acesso ao filme sobre a Estamira. Então estão levantando elementos para construir uma argumentação, que é o que cabe dentro de uma questão discursiva. Você tem uma série de informações e você tem a possibilidade de dialogar com essas informações, colocando um pouco de você, porque aí vem a dissertação, de que forma você consegue articular as ideias. A primeira coisa que é fundamental para a gente pensar uma questão discursiva é o tópico frasal, né? O tópico frasal é a primeira parte do parágrafo, é a primeira parte de uma redação, né? É o tópico frasal. Nele já deve estar colocada ali a ideia central da questão, a ideia central de um trabalho. Isso para qualquer tipo de redação, qualquer tipo de trabalho, traz um tópico frasal. Se no tópico frasal eu já não consigo entender sobre o que você está falando, já há um problema sério. Então, o que a gente tem de olhar em primeiro lugar é como você escreve as primeiras linhas. Se nas primeiras linhas a ideia central a respeito do que está sendo pedido está colocado ali. Porque pelas primeiras 3 linhas, ali pelo tópico frasal, chamado tópico frasal, que em geral é a primeira frase do primeiro parágrafo, eu vejo se já tem alguma coisa a ver ou se já há uma viagem fora de sentido. Eu vou pegar um exemplo de uma redação, não vou falar o nome, tá? E vou trabalhar aleatoriamente. Vou pegar uma questão, depois vou pegar uma outra prova, aleatoriamente vou ler algumas questões. Se por acaso alguém quiser que a sua seja colocada aqui, eu posso fazê-lo. A primeira eu vou fazer daqui de um aluno da noite, tá? De outra turma aqui. Quando a gente pega a primeira questão, eu quero ler a primeira questão, ela traz um enunciado que diz o seguinte: a Organização Mundial de Saúde, a OMS, menciona o saneamento básico precário como uma grave ameaça à saúde humana. Apesar de disseminada no mundo, a falta de saneamento básico ainda é muito associada à pobreza, afetando principalmente a população de baixa renda, que é mais vulnerável devido à subnutrição e muitas vezes à higiene precária. Doenças relacionadas a sistemas de água e esgoto inadequados e a deficiências na higiene causam a morte de milhões de pessoas todos os anos, com prevalência nos países de baixa renda, PIB per capita inferior a $825.
Dados da OMS de 2009 apontam que 88% das mortes por diarreia no mundo são causadas pela falta de saneamento básico. Dessas mortes, aproximadamente 84% são de crianças. Estima-se que 1,5 milhão de crianças morram a cada ano, sobretudo em países em desenvolvimento, em decorrência de doenças diarreicas. No Brasil, as doenças de transmissão feco-oral, especialmente as diarreias, representam, em média, mais de 80% das doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, IBGE 2012. Então nós temos aí uma questão, um enunciado em primeiro lugar, depois entra a questão. Com base nas informações e nos dados apresentados, redija um texto dissertativo acerca da abrangência no Brasil dos serviços de saneamento básico e seus impactos na saúde da população. Em seu texto, menciona as políticas públicas já implantadas e apresente uma proposta para a resolução do problema apresentado no texto acima. Nós temos, então, alguns dados que foram colocados, né? E nós temos uma dissertação. O que é uma dissertação? Diferentemente de uma narração, a dissertação entra uma participação sua. Portanto, a sua opinião pode aparecer numa dissertação. Quando você disserta, você tem uma contribuição que é sua. É como a diferença entre, por exemplo, um resumo e uma resenha. Um resumo está relacionado mais a enxugar um texto e a obra dos outros. Tanto que no resumo você mantém o título da obra original. Na resenha você põe um título seu. Por quê? Porque é uma maneira de você resumir e dialogar, né, com essa obra que está sendo resenhada. Por isso você deve colocar um título seu. Em termos de narração e dissertação, nós temos aqui uma possibilidade de também participarmos desse processo. A redação que eu tenho em mãos, né, quando ela vai tratar do tópico frasal, ela já começa dizendo assim, né? Começa assim a redação. Tratar a água e o esgoto, evitando que as pessoas vivam em ambientes de higiene precária, é fundamental para a superação das milhares de mortes, né? Está escrito assim, esse é o tópico frasal da pessoa. Quando a gente olha para essa questão, em primeiro lugar, nós percebemos que a pessoa coloca a solução do problema como tópico frasal, que é tratar água e esgoto para resolver o problema das mortes. Não é correto. Então é uma questão discursiva que já começa com um problema, porque ela começa com a resposta. Se a pessoa tivesse jogado esse parágrafo, que está aparecendo como tópico frasal, lá embaixo, como final, como solução, porque o que está pedindo aqui, em seu texto, menciona as políticas públicas já implementadas e apresente uma proposta para a solução de problema ao texto, né, apresentado no texto. Essa aqui, que a pessoa começa o texto, é uma proposta de tratar água e esgoto. Só que ela aparece como ideia de tópico frasal, está errada. Você vai dizer assim, a pessoa vai zerar a questão? Não, não vou zerar a questão porque ainda não continuei a leitura, não terminei a leitura. Mas ela 10 ela não tira. 10 ela não tira, né? E para completar, né, esse tratar a água, para dizer que é fundamental, tem um vírgula separando. Uma vírgula não separa sujeito de verbo, não separa as ideias dessa maneira como a pessoa coloca, né? Então as pessoas têm apresentado ideias do tipo, o homem dirigiu o caminhão até a fábrica. Ok, beleza. A pessoa coloca, o homem, vírgula, dirigiu o caminhão até a fábrica. Não existe essa vírgula. Essa vírgula só existe quando você constrói um aposto. O homem que trabalha incessantemente, vírgula, dirigiu o caminhão até a fábrica. Aí você põe entre vírgulas, do contrário não. Em vários textos a gente encontra vírgula separando o sujeito de verbo, o que é incorreto. Então, nessa questão aqui, ela começa de forma incorreta, porque ela começa dando a solução do problema como tópico frasal. O correto seria começar o texto mais ou menos nessa direção, né? É sabido que, ou é do conhecimento de muitos, senão de todos, que uma das principais razões para mortes de crianças no Brasil é a questão do saneamento básico precário em grande parte das comunidades. Ponto. Está colocado aí um tópico frasal
que eu já sei do que ele vai falar, é o assunto principal, ele vai falar sobre os problemas que o saneamento básico pode gerar e tal. Então, é um tópico frasal, ainda não é a resposta. Aí eu vou para o texto, e o texto tem uma série de informações, né, que me dão os argumentos. A ideia que eu quero transmitir para vocês é a seguinte: para se construir uma boa resposta discursiva, né, é preciso, em primeiro lugar, ter um tópico frasal. Esse tópico frasal, para além dele, porque o tópico frasal não é o parágrafo todo. Ele pode ser, se for um parágrafo muito pequeno, mas ele pode ser só a primeira parte do parágrafo. E o que você faz? Você complementa, né, colocando de alguma maneira alguma exemplificação que pode ser colocada no Brasil. Por exemplo, eu vou dizer assim, né, é do conhecimento de muitos, senão de todos, que uma das razões mais fortes para a mortalidade infantil no Brasil é a questão do saneamento básico precário em grande parte das comunidades dessa nação. Ponto. Tal informação pode ser confirmada por números levantados pelo censo, pela PNAD, né, e pela Organização Mundial de Saúde, que está sempre monitorando questões dessa natureza, não só no Brasil, como em todas as partes do mundo. Terminei o primeiro parágrafo, dizendo qual que é o problema e dizendo que essa informação ela é trazida pelo censo, pela OMS, né, pela PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar, e etc. Resolvi a primeira parte. Aí, eu vou para duas partes antes de dar uma solução. Essa é a minha opinião de como se constrói bem uma resposta discursiva. Primeira parte, eu vou trabalhar os dados que já estão trazidos aí no enunciado, né, como questões a me ajudar afirmativamente. Eu não vou problematizar ainda, tá? Então, de que maneira? Eu tratei o tópico frasal, tratei esse primeiro parágrafo apresentando a ideia, justificando a presença dessa ideia que está já colocada no tópico frasal, e depois eu venho para um segundo momento da redação, que é o momento em que eu trago informações que afirmam essa questão que eu estou trabalhando no tópico frasal. Que informações aqui eu tenho que afirmam? Eu tenho os dados da OMS. Esses dados da OMS vão ser trabalhados com as minhas palavras, né, dentro de um segundo momento dessa questão, né? Quando eu começo a olhar para esses dados, gente, eu tenho possibilidade de construir a terceira parte. Então, a segunda parte, a primeira parte é tópico frasal com uma justificativa para ele. Esse é o primeiro parágrafo da minha redação, da minha questão. A segunda são os meus dados que me ajudam a afirmar uma questão. Então, eu começo a segunda parte da redação, da minha questão discursiva, da seguinte maneira, né? É possível justificar, né, um tratamento ou uma atenção para a questão do saneamento básico à luz, né, dos dados oferecidos pela Organização Mundial de Saúde. Segundo esta entidade, né, no mundo existem, e aí você trabalha os dados que são colocados aqui no enunciado. Beleza. Quando você olha para o enunciado, você tem ali, né, número de crianças que morrem, a questão do PIB e coisas dessa natureza. Agora, eu dou uma dica para se construir a terceira parte. A terceira parte, gente, é quando a gente coloca os contra. Os contra é a maneira de eu participar. É uma dissertação, é uma discursiva, é onde você participa também do texto. Então é a parte da crítica, seria a parte da resenha, momento que você coloca. Eu tenho uma dica para essa primeira questão aqui. Quando você coloca essa primeira questão, olha só. Países de baixa renda, né, você tem uma renda per capita inferior a 825 dólares. Vê bem, 825 dólares americanos, né?
beirando R$4, você está falando de um valor bastante alto, que beirando 4 mil ali, né? 3 mil não sei quanto está o dólar hoje, né? 3.300, digamos que está 3.300 o dólar, referente ao dólar de hoje. Quando a gente olha para esse valor, você olha para o salário mínimo, por exemplo, ele é R$788. Está muito distante de 3.300. Então, o fato disso aqui estar levantando uma crítica, a OMS está olhando para $825, o pessoal recebe abaixo. Nós estamos falando de um país como o Brasil, que nem é o mais pobre do mundo, né? Mas que tem muito abaixo de $825, R$788. E quando você olha para a PNAD, você encontra aqui um subemprego imenso e vai descobrir que mais da metade da população brasileira ganha menos do que meio salário mínimo. Menos do que meio salário mínimo. É subemprego, é gente que não está alocado no emprego formal da forma como deveria. Então, quando você tem essas informações, você constrói um novo momento da sua redação, que é o momento seguinte. Embora possamos justificar, ou seja possível justificar a morte de 1,5 milhão de pessoas, por exemplo, em países de baixa renda, é possível perceber que esse número pode estar sendo subestimado, já que a referência que a OMS usa para colocar a baixa renda é algo abaixo de $825, abaixo de R$3.300, sendo que o salário mínimo brasileiro é muito abaixo disso e grande parte da população ainda ganha metade desse muito abaixo disso, né? Exatamente. Então, o que a gente começa a perceber é que há uma maneira de eu construir um contra, há uma maneira de eu me colocar, né? E aí, quando eu me coloco nesse segundo momento, eu vou entrar num terceiro momento de solução da questão. E aí eu volto para o que o colega fez. Mas eu vou tentar aqui trabalhar na questão do colega para ver se eu aproveito mais alguma coisa para colocar dentro da nossa resposta. Ele diz aqui: o Estado possui o compromisso constitucional, é dar saneamento, está errado, tem um que é dar, né? O Estado possui o compromisso constitucional, é dar saneamento básico, né? Ele busca cumprir tal obrigação quando obriga e fiscaliza as empresas estatais a prestarem o serviço de tratamento de esgoto. Quando campanhas de conscientização da separação de lixos residuais em escolas são propostas, o Estado, o correto é está, né, porque não tem acento, está colaborando para a diminuição da transmissão de doenças. O Brasil cresceria mais na luta por políticas públicas de saneamento básico se desse bonificações para os cidadãos que são exemplo na reciclagem de resíduos. Resíduos que evitariam de serem propagadores de doenças. Não, os resíduos não evitariam, né? Não são os resíduos que evitam. Há uma construção problemática em língua portuguesa aqui, e a gente já viu, mas há uma resposta, só que o início também há uma resposta. Então começa errado, termina bem, embora tenha o problema da língua portuguesa, e não tem no meio nada que justifique, nada que se aproprie do imenso enunciado que a questão coloca. Então jogou fora a possibilidade de dialogar com as contribuições que o próprio enunciado traz. E aí, qual que é o erro dessa questão? O grande erro. O primeiro erro, que nem seria, embora seja um erro, mas o grande erro, ela começa com a resposta, não com um tópico frasal para explicar. O grande erro dessa questão é que ela tem um meio, sem levar em consideração nada do enunciado, que tem questões comprovadas pela OMS e dá informações sem comprovação. Né? Quando fala sobre o Estado se fiscaliza e tal, né? Então assim, ele busca cumprir tal obrigação, né? Quando obriga e fiscaliza as empresas estatais, né? Da onde você está tirando essas informações de que ele obriga, ele fiscaliza e tal, se ele está fazendo esse tipo de coisa, né? Existe muita serviço já privatizado, né? Sim, sim. Sim. Então, a questão minha, só para eu terminar essa questão, para a gente pôr essa questão aqui, ela não fica completa
Porque, em primeiro lugar, aonde ela acerta? Ela acerta no final. Ela dá uma resposta e a resposta possível é a bonificação. Ele poderia trabalhar o quê? Jogar o início do tratamento do esgoto e tal, e mais a bonificação lá no final. Porque aí ele trabalharia com duas respostas. A primeira é a resposta de política pública de larga escala, que é a questão do saneamento básico, que eu não consigo fazer. Mas a reciclagem, a seleção de lixo eu consigo fazer. Então ela é de menor escala. Eu também posso colocar isso no meu texto. Então eu começaria dizendo que um dos grandes problemas é esse. Justifico que esse grande problema gera uma quantidade de morte que é aqui, né, referendada, né, em números pela OMS, né, e aí dou a minha contribuição dissertativa, que é problematizar o número da OMS, mostrando quanto essa desigualdade no Brasil pode fazer com que isso seja ainda pior em termos de Brasil. E venho para o final para dar uma resposta, aproveitando a primeira dele, que é a questão mais macro, que é a questão do saneamento, que é o Estado, e uma mais micro. Então eu daria duas respostas, uma de ordem macro, que é, e todas elas questões políticas, gente, porque se não há uma organização política, né, para que o saneamento venha, sobretudo de ordem macro, não tem. Então, organização de bairro, de comunidades, de associação que consiga trazer esse serviço público para ali, e é no nível micro, que é uma questão voltada para uma bonificação de pessoas e agentes que trabalham nessa área da reciclagem e tal, né? De alguma maneira, por exemplo, um condomínio que trabalha com reciclagem de materiais e é visto dessa maneira como um exemplo, ele pode ter um abatimento de IPTU. Seria uma ideia. Como ele está falando aqui, bonificações e coisas, e aí ele pode terminar dessa maneira. Então ela é problemática, mas dá para se aproveitar alguma coisinha, embora o português também esteja com problemas. Questão. Posso ler uma frase que eu coloquei no início para você falar qual é o problema do meu tópico frasal? Sim, sim. Eu coloquei assim: é inadmissível que atualmente no mundo todo milhões de pessoas ainda morram por doenças relacionadas à precariedade do sistema de água e esgoto. Ponto. Sim, é uma questão. O grande problema, Valdinei, não é um problema. Você pode começar dessa maneira e tal. Mas se você começasse, como você já começa com uma opinião, né? Se você conseguisse primeiro trazer a informação para depois jogar a opinião, é melhor. É sempre melhor. Não é errado. Não é errado. Vou dizer assim, está errado começar uma redação assim. Não. Mas como ela já começa com a tua crítica, o mais adequado seria que você conseguisse apresentar um dado, né? Faz um tópico frasal do tipo, um dos maiores problemas, né? Um dos maiores problemas para explicar, e que explicam a desigualdade brasileira, é o problema, né, ou a mortalidade infantil no Brasil, é a questão da desigualdade social. À luz dos números da OMS, como se pôde perceber, né, mais de 1,5 milhão de crianças morrem no mundo por conta de falta de tratamento de água e de esgoto. É inadmissível, entendeu? Aí seria legal. Agora você pode até trabalhar antes a questão de problematizar. É inadmissível isso, e ainda, além do inadmissível, problematizar a questão dos $825. O que eu estou dizendo é que esse colega que fez essa questão, que eu não sei quem é, que eu não estou olhando para nome, começa dando resposta, em primeiro lugar, né? O português está precário, está com problema, tal. Tem um meio onde não traz nenhuma informação que foi dada de graça para ele, né? E aí, como ele não aproveita, ele não tem nem como criticar, porque ele jogou fora. E para piorar, utiliza alguma informação sem confirmação. Ele tem aqui dado com confirmação. Aí ele diz que as empresas, que o Estado está fazendo, está buscando, tal. Ele não tem como justificar isso. Se ele me desse algum dado claro, então eu tenho um dado claro. Precisava fortalecer nessa direção. Vamos para uma segunda questão. Alguém, Rodolfo, antes aqui, peraí, diga, Rodolfo. Duas questões. O tópico frasal é só o primeiro parágrafo, pergunta. Sim. E a outra é uma estrutura muito rica isso que você deu, mas assim, para 10 linhas, você acha que Dá e muito. Porque eu vou te dizer uma coisa, são 10 linhas, né? Então vamos lá, vamos fazer um cálculo. Vou fazer a redação agora aqui, me apropriando, vou fazer e vou pedir o Valdinei para ler para mim, para me ajudar, hein?
Ele vai ler para mim para poder me ajudar na questão. Então vamos lá. É do conhecimento de muitos, se não de todos, que um dos maiores problemas, ou uma das razões, né, que justificam a mortalidade infantil no Brasil é a questão do saneamento básico precário. Ponto. Ponto. Né? 3 linhas. Vamos lá. Né? Agora, tal saneamento pode ser justificado na maioria das grandes cidades brasileiras, se não em todas. Ponto. Acabei o primeiro parágrafo. Fiz o tópico frasal, que não é, respondendo a primeira pergunta, não obrigatoriamente é o primeiro parágrafo, mas às vezes é, porque às vezes o primeiro parágrafo é muito pequeno. Ele para nessas 3 linhas, então ele já é o tópico e já é o parágrafo. Se eu tivesse parado antes, é que eu dei um complemento. Você viu que eu dei um complemento? Nesse complemento, eu complementei o parágrafo, mas essa segunda parte já não é tópico frasal. Então o tópico frasal é a primeira parte, ele é o tópico. Primeira parte de um parágrafo. Quando o parágrafo vai direto, como eu fiz da primeira vez, antes de colocar a segunda, ele já é o tópico, certo? Agora, quase sempre a gente dá um complemento para ele. E aí a gente vai, desse primeiro lá, que tem lá 4 linhas? 4 linhas, beleza. Aí eu vou lá o seguinte, né? Uma vez que a OMS, né, apresenta dados há cerca de 1.500.000 crianças morrendo por falta de saneamento, é inadmissível, fala a tua frase. E atualmente no mundo todo, milhões de pessoas ainda morrem por doenças relacionadas à precariedade do sistema de água e esgoto. Ponto. Terminei a segunda. Deu quantas? 7. Eu tenho mais 3, não é isso? Ok, já fiz o tópico frasal, já dei a informação da OMS, já dei a minha opinião e concluo. A fim de dar... A crítica é inadmissível, não sei o que, está junto. Os dois estão juntos num só. Pode ser. É que eu estou dizendo o seguinte, se são 10 linhas, geralmente a redação de 10 a 15 linhas, se são só 10, você vai ter de enxugar, obviamente, mas está colocado. Sim, beleza. E aí, se uma resposta pode ser dada, se respostas são buscadas para tal drama, né, as mesmas podem vir pelo menos em 2 níveis. O individual, né, com uma conscientização acerca da reciclagem de resíduos, e uma de nível macro, né, onde a coletividade brigue junto à esfera pública por políticas de saneamento básico, incluindo água e esgoto. Ponto. Está dada aí a resposta. Me aproveitando dele, me aproveitando do tópico frasal e dando a parte mais teórica. Minha pergunta não foi muito clara primeiro, assim, não precisa de um tópico frasal para cada parágrafo. O tópico frasal só vai no primeiro parágrafo. Por exemplo, se você pega uma redação que tem 5 parágrafos, você olhando uma primeira frase de cada uma, sim, você tem, aquilo ali tem que ser... Não, veja uma coisa, o tópico... do que está falando no parágrafo todo. O que precisa acontecer, que não pode perder de vista, é que nós trabalhamos com a ideia de conectivos. Então eu tenho um tópico frasal para o primeiro parágrafo, eu só tenho 10 linhas, você me disse que nós temos 10 linhas. Se temos 10 linhas, temos que tomar o maior cuidado para fazer um tópico frasal que vai se apropriar, que vai explicar todas as 10 linhas, vai explicar o grande problema. E o novo parágrafo, os novos parágrafos que surgem, que serão só mais 2, não é? Um que já vem a informação e a crítica, e outro que vem a resposta. Esses outros, eles trazem conectivos. O conectivo que pode ser aditivo ou adversativo. Quando é o aditivo, você vai concordar com o que foi colocado em cima. Quando é o adversativo, você vai usar algo para criticar. Todavia, é importante perceber que, no entanto, porém, esse é o adversativo, que é quando vai entrar uma visão outra, diferente daquela que veio no parágrafo anterior. Agora, se você vai fazer uma coisa concordando, assim, então, de acordo com isso, tá, né, portanto, né, então você tem de ter essa sacação. Eu não posso colocar um porém e concordar, porque eu coloquei um porém e vou trazer uma coisa agora contra. Isso é mais do que óbvio. Vou fazer um exercício na segunda questão de alguém. Alguém quer me dar? Não, peraí, deixa eu fazer o seguinte. Faz. Deixa eu te perguntar uma questão. Pergunta. Questão de tribunal, eu quero saber se a minha frase é esse tópico frasal. Eu coloquei assim,
A falta de saneamento básico é gritante em vista aos olhos nus. No Brasil, mesmo nas regiões chamadas desenvolvidas, mesmo nas grandes cidades, os chamados balões, quando se mistura água fluvial com o esgoto. Eu posso chamar isso de... Leia de novo. Deixa eu ler. Vou. Não sei, a letra é muito ruim? A falta de saneamento básico é gritante e vista a olhos nus, né? Não dos olhos nus. A olhos nus. No Brasil, mesmo nas regiões chamadas desenvolvidas, vemos nas grandes cidades os chamados valões, onde se mistura água fluvial com o esgoto. Até tem um probleminha de pontuação aqui, né? Mas tem o tópico frasal. Essa primeira frase é um tópico frasal. A falta de saneamento básico é gritante e vista a olhos nus em várias partes do mundo, por exemplo, eu completaria, né? Ponto. É um tópico frasal. Não é o parágrafo todo, mas isso explica a ideia geral do texto. E aí você dá o complemento disso. Você está fazendo um recorte no Brasil, mesmo nas mais desenvolvidas. Agora, quando você fala mesmo nas regiões chamadas desenvolvidas, vemos nas grandes cidades, tira isso nas grandes cidades. Por quê? Porque as regiões mais desenvolvidas, vemos nas grandes cidades, está falando da mesma coisa, né? Então tem que tirar para melhorar o texto. A escrita precisa melhorar no Brasil, vírgula. Mesmo nas regiões mais desenvolvidas, vírgula. Vemos, então, probleminha de pontuação, mas tem o tópico frasal e tem o primeiro parágrafo bem construído. A ideia está justificada, está bem feito. É só acertar o português e tirar a repetição, mas está feito. Pessoal, segunda questão. Alguém pode me dar? Se quiser. Se não quiser, eu pego aqui. Ninguém quer, eu vou pegar outro aqui. Então, me traz aqui. É só passar aí, ó. Passa por... Vamos para a segunda questão, que versa... Oi. A segunda questão versa sobre invasão de privacidade. Se você olhar para os textos, gente, Enem, ENAD, prova de concurso e de tudo, mais do que tudo hoje, o conhecimento de ciências humanas e sociais, sobretudo de sociologia, é fundamental. São questões de ordem sociológica. Até quando vai falar de religião aqui, não está tratando de teologia, está tratando de tolerância entre grupos sociais, né? Então temos de estar atentos para essas disciplinas que parece que a gente deixa para lá. Vamos lá. A segunda questão versa sobre privacidade. O debate sobre a segurança da informação e os limites de atuação de governos de determinados países tomou conta da imprensa recentemente, após a publicidade dada ao episódio denominado Espionagem Americana. O trecho a seguir relata parte do ocorrido. Documentos vazados pelo ex-técnico da Agência Central de Inteligência, CIA, Edward Snowden, indicam que e-mails e telefonemas de brasileiros foram monitorados e uma base de espionagem teria sido montada em Brasília pelos norte-americanos. A fonte é o Estado de São Paulo, jornal, está disponível na internet. Considerando que os textos e as imagens acima têm caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo a respeito do seguinte tema: segurança e invasão de privacidade na atualidade. Então, nós temos primeiro, uma indicação de que o desenho acima, a imagem, faz parte do enunciado. Então, você pode lançar a mão do que está colocado na imagem, e deve até, para fazer parte da tua resposta, certo? Bem como dos dados que foram colocados aqui sobre essa possível invasão de privacidade lá feita no Brasil, feita em Brasília, com escritório e tudo. Resposta da colega: já sabemos que não se pode confiar em quase nada neste mundo, mesmo com todo o aparato de vídeo monitoramento, câmeras, cerca elétrica e outras tantas vigilâncias mais. Ponto. Não dá para viver acreditando que estamos seguros de tudo. Ponto. Começo de conversa. Tem um parágrafo só.
Você vai do início ao fim com ponto e continua, não abre um parágrafo novo. Portanto, aqui só tem um parágrafo, toda a tua redação é um parágrafo só. Não tem, tá? Esse é o começo de conversa. E aí seria melhor separar isso aqui em pelo menos 3 parágrafos, para a gente poder trabalhar melhor. Mas vamos lá, quando a gente tem não se pode confiar em quase nada, você tem o seguinte: todo aparato de vídeo, monitoramento, câmera, cerca elétrica, tantos outros, não dá para ver acreditando que estamos seguros de tudo, né? Há uma questão colocada aqui sobre uma segurança que ela está na ordem da informação e uma segurança que é uma segurança pública em relação à pessoa mesmo, né? E aí nós precisamos pensar da seguinte maneira: de que forma eu vou olhar para a questão da privacidade, porque o que está em jogo aqui, Verônica, isso é muito importante. Quando você fala de câmera de monitoramento, por exemplo, você está falando justamente do contrário do que você está falando. Você está falando sobre a impossibilidade de ter privacidade. Porque você ganha segurança. Como você misturou as duas ideias, a de segurança da tua informação ou da tua privacidade com a segurança física, segurança pública e tal, você acabou mostrando aonde está a confusão da tua questão. A confusão está assim, né? Que você pede alguma coisa que o texto está criticando. O que o enunciado está mostrando é que essa vigilância que se dá pela internet, porque toda vez que você acessa o Google, você é vigiado. Toda vez que você acessa a internet, você é vigiado. O .com significa que não é daqui direto. Passa lá primeiro. Passa pelos Estados Unidos primeiro, depois vem para cá. Então, se você coloca no e-mail, assim, né, vou explodir uma bomba no avião, você acha que você não está sendo visto, que o e-mail é particular, privado. Não é privado. Estão te monitorando. Entendeu? Sempre estarão te vendo, né? Então, o que acontece? Você constrói um texto, né, que, em primeiro lugar, ele não traz um tópico frasal que explique tudo, porque ele já vai trazendo uma informação que é o contrário do que o texto quer dizer. O que o texto quer dizer é que câmera, que vigilância e que toda essa segurança, isso está servindo para tirar a nossa privacidade, para invadir aquela esfera que eu não quero que seja invadida. E quando você diz nós não estamos seguros, você está se confundindo, porque essas coisas, apesar de trazerem, ou alguns acreditam que trazem a segurança, elas tiram a tua privacidade. Você não pode fazer o que você quer dentro de um elevador, porque a câmera está lá. Você não pode fazer nada, o que você quer dentro de uma empresa, porque você está sendo, aquele negócio, sorria, você está sendo filmado. Você está sendo filmado dentro de ônibus, dentro de empresa, dentro de tudo. Então, a crítica que se coloca aqui, que a imagem põe, é justamente essa: de que forma eu consigo, né, me livrar dessa vigilância que fica invadindo a minha privacidade, e não de que forma eu vou conseguir segurança para o meu físico, entendeu? Essa é a questão. O problema também de estrutura aqui, que é um parágrafo só, né? Parágrafo só. Então aí, acredito que o privado hoje é só o que está no coração e na mente humana, pois ao ser este pensamento digitado, redigido ou até mesmo mencionado, ele corre o risco de perder-se diante dessa conhecida e falada invasão de privacidade. Aqui está corretíssimo. Aqui está corretíssimo. Entendeu? Essa parte aqui é a parte que você participa, aquela parte do parágrafo que você participa, que você diz o seguinte, e é uma crítica bacana que você coloca, porque você diz o seguinte: se tiver na minha cabeça, tiver no meu coração, está privado. Se eu digitar, alguém sabe, está corretíssimo, está dentro. A de cima não. Você começa mal, acerta aqui, né? Acerta aqui e vamos ver como é que continua, vamos ver se termina bem, né? Então vamos lá. Onde hoje quase tudo é plágio, na rede ninguém se torna dono de nada. Não tem sentido essa frase, está solta, sem nada aqui. Com isso as pessoas perdem a noção do que é privado e do que é público. Considerando as informações acima, ainda assim existem aqueles que se arriscam em uma segurança minada. Ok, ela começa com um problema, tem um final que tem mais ou menos correto. Então eu diria aqui que se a gente tem de avaliar uma questão dessa que vale 10, eu já tiraria um ponto por ela não estar estruturada do jeito correto. Eu tiraria um ponto.
Sim, claro, claro. 10 linhas não significa que você vai escrever as 10 linhas igual um louco, direto, sem... Você vai separar as ideias. Por quê? A primeira ideia é uma ideia que você apresenta a questão. E você tem dados para apresentar a questão. Depois você entra dialogando, você dialogou bem, né? E depois você dá uma resposta, né? Você pode dialogar concordando, discordando, tal, depois dá uma resposta. Agora, joga fora, não jogou totalmente fora a questão da privacidade do Brasil, de ordem mais, né, macro, porque você trouxe para o individual, mas trouxe corretamente. Você fala assim, qualquer questão de privado hoje, só se estiver na tua cabeça, no teu coração e tal. Fora disso não está privado mais, né? Então, nisso está correto. Mas aí, tem uma frase totalmente sem sentido, deslocada na questão do plágio. Eu não sei porque que o plágio entra aqui, né? Então, totalmente deslocada. Espera aí. E aí fala assim, né? Depois de falar do plágio, né? Onde hoje quase tudo é plágio, na verdade ninguém se torna dono de nada. Com isso as pessoas perdem noção do que é privado e do que é público. O plágio, né? Por mais que você possa pensar nessa questão do que é privado e do que é público e tal, mas está deslocado. Então não vejo, eu não zero a questão, é claro que não. Mas ela vai ficar assim com um cinquinho, sabe? Chorado. Um cinquinho chorado, generoso. Uma dúvida que eu sempre tenho, quando vem um enunciado assim, texto e tudo mais, de acordo com o texto, eu tenho medo de copiar, sabe? Sim. De pegar alguma coisa que está no texto e colocar na Ok, então vamos lá. E às vezes eu não uso, tentando assim, sempre pensar distante, mas a partir do Sim, mas você... Não, é errado o que você está fazendo. Porque o correto é você falar assim, eu não vou copiar. Mas, por exemplo, qual que é a informação que é dada aqui? E com citação direta do Estado de São Paulo, né? Que havia um escritório, uma base de espionagem montada, lá, documentos vazados pelo Snowden, não sei o que tal, de telefonemas e e-mails. Beleza. Só para também causou nele por causa dessa frase aqui, ó. Considerando que os textos e as imagens acima têm caráter unicamente motivador. Isso eu não consegui. Sim, motivador. Por quê? Porque eles devem te levar, essas coisas aqui, a te inspirar e te motivar a escrever alguma coisa a respeito. E não para você fazer uma cópia, mas deve te motivar. E o que vai me motivar ali? Primeiro, tem uma imagem de um cadeado, pendrive trancado. Então eu preciso ser inspirado a ter o máximo de segurança possível para tudo aquilo que eu escrevo e que eu acesso em internet. Tem uma questão privada em relação à minha casa, já que, de que forma o cara pode espionar a minha casa, como está na imagem ali? Através de e-mails e rede social, o cara entra na minha casa porque ele sabe os meus costumes. O que eu faço de ordem privada acaba se tornando público. Então, quando ela fala sobre o público e o privado sem problema, eu posso dialogar, né? Embora pensemos que, pelo menos dentro de casa, tudo está seguro e colocado numa ordem que é privada, é possível perceber, né, que, à luz da ilustração acima, né, que até as coisas de ordem privada, por intermédio de redes sociais e de e-mails, podem ser de conhecimento público, né, expondo a questões que eu não gostaria que fossem expostas, né, de tal maneira que, agora, para completar, né, se um governo com uma estrutura de inteligência, como a brasileira, que tem a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, lá não sei o que tal, né, que tem uma Polícia Federal, né, foi espionado durante tanto tempo, que eu que não tenho nenhuma, né? Então tem como pegar isso aqui e ser motivado a ver, opa, peraí, informação aqui, como é que eu tranco as minhas informações de internet? Por que a minha casa, que é uma esfera privada, está sendo de conhecimento público, está sendo vigiada, né? E de que forma eu posso pensar uma espionagem que acontece no nível estatal? E como que não vai chegar a mim se o Brasil, se a presidente da Alemanha, a primeira-ministra da Alemanha, ela foi juntamente com a Dilma, Graça Foster, na época de presidente da Petrobras, os segredos da Petrobras que eram mandados ali de lá para cá tal, estavam de conhecimento. Então o cara sabe aonde tem
Petróleo. Quais são os campos mais ricos? O cara vem e investe naquilo que ele sabe onde está o segredo do Estado. É segredo de Estado conhecido pelos caras. Os caras vêm e fazem investimento aonde? Aonde eles sabem que o investimento é certeiro. Não vão comprar terra que não tem, não vão comprar região que não tem. Eles vão investir aonde tem. E como eles souberam? Era segredo de Estado e para eles não era segredo, eles sabiam. Então, motivado nesse sentido. Estado, tal, nessa direção. Pessoas, vamos para uma outra questão, e eu vou em 10 minutos tentar terminar esses discursivos para fazer o gabarito das objetivas. Chegou. Tá? Alguém tem uma... Rodolfo, tem aí? Quer que eu pegue? Daí, essa é a terceira. Vou pegar do Rodolfo. Vamos ver se tem alguma coisa de valor. Deram 9,5. É da Macumba? Deram 9,5, melhor ainda. Tem alguém com 10? Na 3? Tem alguém com 10 na questão 3? Se tiver, eu entrego do Rodolfo. Essa aí. Não, né? Então essa é a maior nota dessa questão. Vamos ver se vale. Vamos lá. Gente, vai falar sobre diálogo interreligioso e intolerância religiosa. É sobre isso que essa questão coloca. Mais uma vez, é sociológica, não é teológica. Aprendam sociologia. Não falem que não tem serventia, pelo amor de Deus. E não é porque eu sou sociólogo, não. É porque eu também preciso responder desse jeito aqui, essas questões dessa maneira. A notícia publicada pela Organização Ecumênica Koinonia, em 19 de agosto de 2015, afirma que a intolerância religiosa não se restringe a casos isolados e está aumentando no Brasil. Há necessidade urgente de se debater o tema na sociedade brasileira, bem como a criação de políticas de prevenção e enfrentamento do problema. A partir dessa constatação, elabore um texto dissertativo, entra a tua opinião, entra a tua contribuição, levando em consideração os seguintes pontos. Esses 2 pontos têm de obrigatoriamente aparecer na questão, aparecer na tua resposta. A importância do diálogo interreligioso no enfrentamento da intolerância religiosa no Brasil, que vale 6 pontos, e a superação da intolerância religiosa visa a construção de um Brasil menos violento, mais justo e humano, valendo 4 pontos. É Majubá ou Mojubá? Mojubá. Mojubá, termo utilizado pelo candomblé, que significa meus respeitos. O diálogo interreligioso precisa passar por esse pressuposto para ser possível. Não começa bem. Por que não começa bem? Porque começa trazendo uma informação que poderia entrar depois de um tópico frasal, como para exemplificar um tópico frasal. Aí eu te dou uma contribuição, né? Se tem uma palavra que precisa ser apreendida por todas as religiões, ou adeptos de religiões, ou daqueles que não querem ter religião, é a palavra respeito. O candomblé trabalha com tal ideia a partir do conceito ou da palavra mojubá, que significa meus respeitos. É assim que os seus adeptos se cumprimentam. Ponto. Aí arrebentou. Entendeu? Aí arrebentou. Eu fiz o tópico frasal e eu coloquei o complemento do tópico frasal com a tua... quase um 10. Vamos ver se dá 10 no resto, porque não pode errar mais. Não pode errar mais. Não pode errar mais. Mas você entendeu? Eu quero que você entenda onde eu quero chegar. Aonde eu quero chegar? A questão versa sobre respeito, diálogo interreligioso e tolerância religiosa. E aí, quando eu já trago o Mojubá logo de cara, eu tiro a possibilidade de construir um tópico frasal, né? Então, a principal coisa aqui para contribuir com o texto, né, com a boa elaboração de texto, é essa. É falar assim, bom, peraí, como é que eu vou começar esse texto? Se há uma palavra que deve ser valorizada por todos os adeptos de quaisquer religiões ou por aqueles que não pretendem ter religião, é a palavra respeito. O candomblé, por exemplo, trabalha com tal palavra a partir da ideia de Mojubá, que significa meus respeitos, uma forma como os adeptos se cumprimentam. Ponto. Arrebentou. Começou, eu nem corrijo mais, dou 10 antes de continuar. Ué, eu dou 10 e não precisa. O cara que escreve um parágrafo desse não precisa, eu não vou mais duvidar dele. Não, eu copiei, eu peguei metade. Nós, metade de cada um. Nós somos mais do que eu e você separadamente, entendeu? Sempre seremos mais. Gente, a nossa inteligência
nós todos juntos, é maior do que a inteligência nossa separada, entendeu? O todo é maior do que a soma das partes, diria Emílio Durkheim, um dos pais da sociologia, que é o que nós estamos fazendo aqui. É o que nós estamos fazendo aqui. Vamos continuar? Peraí, deixa eu só ver se o Rodolfo acerta. Sem respeito, não se consegue ouvir o outro e muito menos enxergar o outro como ser semelhante. Isso serve como complemento. Só que eu já tinha inventado até o que você trouxe como tópico frasal como complemento. Mas isso também serve. Só faltou o tópico frasal. Só. Né? Beleza, então serve como complemento. Por enquanto não tem erro, hein? Vamos ver se dá... Vamos ver se realmente é 9,5, porque esse e-mail foi tirado ali de não ter tópico. Né? A humanidade fica escondida atrás das vestes das religiões e isso possibilita a intolerância. Se os olhos dos religiosos forem tocados pelo respeito, aí está entre, vírgula, não tem sentido aqui. Não é acento do outro que está muito para cima. Pelo respeito, haverá um desnudar alheio das vestes sacerdotais e permanecerá somente a beleza do humano e assim dois humanos se identificarão. Bonitinho. Estamos indo bem. Desnudar foi lindo. Eu não consigo, eu não alcanço um vocabulário desse, né? Outro parágrafo. As religiões precisam contribuir para isso, incluindo em seus discursos mais amor pelo diferente, mais paz com a fé do outro, paz com a fé do outro que é diferente, e paz com a fé do outro, não sei, e buscando encontrar pontos em comum que permitam o diálogo. Só através desse diálogo é que se pode pensar na sociedade juntos, em um bem comum que de fato alcance a todos, mais ou menos. Nessa perspectiva, o índice de intolerância religiosa pode cair muito, dando espaço ao progresso de uma sociedade igualitária em que o meu espaço seja tão confortável quanto o do outro. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Assim, eu não daria 9,5 não. Mas é um texto bem escrito. Agora é o seguinte, é um texto que precisa de um tópico frasal e precisa ganhar mais corpo acadêmico, mais potência acadêmica, para não ficar muito no... Deixa eu tentar me explicar sem ser preconceituoso, mas talvez já sendo. Se você colocar, não preciso de um acadêmico, eu só preciso de um acadêmico, de alguém da teologia, de alguém das ciências sociais, para a questão do Mojubá, só. Porque eu poderia pegar um menino para o ensino médio e ele escrevesse que o Brasil precisa de intolerância, mais paz entre as religiões, não sei o que, entendeu? Nós já estamos num degrauzinho um pouquinho acima. Então o Mojubá dessa construção aqui já me dá a entender que eu posso avançar um pouco mais. Então eu acho que ela tem, não tem o tópico frasal, eu tiraria um ponto dali, né? E ela não tem a potência que poderia ter para dialogar na questão do diálogo mesmo, da questão desse diálogo interreligioso, da tolerância religiosa, com uma argumentação um pouco mais forte. Senão a gente fica muito no campo da opinião, entendeu? Mas é um bom texto, não é um texto que chegaria a 9,5 para mim, de jeito nenhum não chegaria a 9,5, né? Mas chegaria a uns 8,5. 8,5. Depende do meu dia. Se o meu dia fosse animador, 8,5. Se o meu dia não fosse tanto, 8. Alguém me dá a quarta questão? Traz a dele ali. Não? Dá a quarta? Alguém? Zé Rosa? Foi mal? Tirou 4, nem vem. Vai, Valdinei. Vem, Valdinei. Vem. Vai. Vamos lá. Quarta questão, que o Valdinei tirou 8. Vamos ver se eu dou 8. Valdinei é um cara com uma consciência boa. Então vamos lá. A quarta questão, deixa eu ler o enunciado. Nossa, que é isso, o enunciado do tamanho do mundo. É sobre teologia feminista, tá? Sobre participação feminina no sacerdócio e coisas dessa natureza, tá? Né? Agora já peguei, já li uma sua. A teologia feminista é parte de uma revolução cultural que ainda está em seus primeiros passos. O feminismo na teologia desenvolveu-se a partir da segunda metade do século XX, inicialmente em alguns países da Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Depois desse 20 aí teria uma vírgula, tem um erro no enunciado. As teólogas tomaram consciência do quanto o Deus Criador e Todo-Poderoso era cúmplice do bloqueio masculino de suas
reivindicações sociais, políticas e religiosas, assim como expressão da opressão e dominação sexual em que viviam. Tem vírgula aí de novo e tal, em que viviam, né? Vamos lá. Ou sob as quais vivia. O Deus anunciado em sua cultura e cultuado nas igrejas não era aliado da emancipação feminina. Ao contrário, era usado como um entrave para as conquistas das mulheres. A opressão feminina e a manutenção dos privilégios masculinos eram legitimados por uma ideologia religiosa que naturalizou certos papéis sociais e funções biológicas e as elevou às expressões da vontade divina para a humanidade. Diante da constatação crescente da dominação do ídolo divino masculino sobre suas vidas, as teólogas feministas começaram a introduzir a metodologia da suspeita e da desconstrução de conceitos teológicos: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, pecado, bem e mal, encarnação, redenção, etc. Para verificar-lhes a origem e a pertinência em relação à experiência histórica e feminina. Estendeu sua investigação para os textos da Bíblia, considerados palavra de Deus, e denunciaram o mau uso do texto em vista da execução de políticas que favorecem a uns e desfavorecem a outros. Percebeu o quanto a chamada transcendência era regionalista, masculina e sexista, e aliada dos poderes de manutenção dos povos na ignorância e na alienação. A grande massa, salvo exceções, aprendeu doutrinas cristãs universais, abrindo mão de sua capacidade de pensar. Tornou-se beligerante e sectária na defesa de suas verdades religiosas. Antes desse abrindo mão também tem vírgula, está errado. Tornou-se beligerante e sectária em sua defesa, na defesa de suas verdades religiosas. O feminismo teológico convida a pensar de novo as próprias crenças e situá-las a partir das necessidades dos diferentes grupos dos diferentes tempos. Ivone Gebara, ou Gebara, Feminismo e Filosofia, Teologia, Feminismo e Filosofia. Aí tem o site. A partir do texto da teóloga Ivone Gebara, ou Gebara, elabore um texto dissertativo levando em consideração os seguintes pontos: importância da teologia feminista, visando a cidadania eclesial das mulheres e a sua participação na reflexão teológica. Portanto, aqui eu tenho de ter cidadania eclesial das mulheres e sua participação na reflexão teológica. Então, ela vai participar ali na vida eclesial e ela vai pensar. Então, espaço para a construção intelectual também das mulheres, participação no sacerdócio e construção teológica. E contribuição da metodologia da suspeita e da desconstrução de conceitos teológicos masculinos para uma teologia plural e emancipadora. Ok. Ainda hoje, a participação de mulheres como líderes eclesiásticos sofre resistência por parte de pastores, líderes e proprietários de igrejas, além de resistência por parte de alguns membros destas. Ponto. Beleza. Está bem construído, tem um tópico frasal que é um parágrafo inteiro, a parte do parágrafo inteiro aqui, mas continua, né? A teologia também, tudo está num parágrafo só, como a Verônica, não é legal, podia já ter mudado agora para outra. A teologia feminista, porém, está na contramão desse sistema e se destaca tentando dar voz e vez àquelas que por longos séculos vêm sofrendo opressão em diversos setores de nossa sociedade. Ponto. Ok, poderia mudar agora de novo, de linha, outro parágrafo. Utilizando-se da metodologia da suspeita, esta é importante não apenas para a teologia feminista, mas também para toda e qualquer teologia que queira se desvencilhar de pressupostos opressores, sejam eles machistas, racistas ou classistas. Quando você põe, utilizando-se da metodologia da suspeita, não tem complemento, né? Você tem de complementar. Utilizando-se da teologia da suspeita, que é isso, tal, podemos perceber que mudanças, não sei o que, então falta complemento. Então, tem um bom tópico frasal? Tem. Estruturalmente, não está dividido como deveria estar dividido, é um único parágrafo. Então não tem como eu nem discutir as diferenças e nem ver os conectivos. Não há conectivos, está tudo como uma ideia só. E não é uma ideia só. Por que não é uma ideia só? Porque começa falando de um grupo que oprime e vem com uma contribuição, só que na hora de falar dessa problematização, dessa desconstrução, né, não tem complemento. Utilizando dessa desconstrução, que é isso, isso e isso, não, utilizando vai fazer o quê? Vai chegar aonde? Não tem complemento. Então tem esse erro ali, né? Eu diria que a nota está bem dada, que o 8 está bem dado.
né? Tá bem dado. Tem um bom tópico frasal, que já seria o primeiro parágrafo, deveria mudar para dividir essas outras coisas, colocar o complemento ali, né? E eu penso que essa metodologia da suspeita não foi explicada, né? Aí se você falasse, né, essa metodologia da suspeita, vai dizendo assim que é importante para quê, mas o que ela não foi colocado aqui. Então, isso é fundamental, né? Mas, e acho que o término é bom, desde que ele tenha sido, desde que tivesse o complemento aqui do que você está utilizando. Utilizando isso, que é tal, ponto final, não teve complemento. Mas um 8 fica bem colocado ali. Gente, última questão, a 5, alguém quer? Vai para a objetiva? Vamos matar a objetiva. Vamos lá. Já entenderam o que é, né? Como se constrói. A última? Mas depois a gente conversa no particular. Vamos lá. Gente, questão 1. Vamos lá. Vamos só jogar o gabarito, depois se tiver alguma discussão, vocês me digam, tá? Questão 1, C. Vai. Pode. Anota para você aí. Questão 1, letra C. E eu estou quase tendo de subir sem intervalo. 1C, 2D, B de bola, 2 bola. 3, elefante, E. 4, A. 5, dado, D de dado. 6, D de dado. 6, D de dado também. 7, A. 8, A. Questão 9. Questão 9, A. Questão 9, A. Questão 10, A. Questão 11, E de elefante, ou E, em São Paulo é E. Questão 12, A. A. Questão 13, C de Cleiton. Questão 14, C de Cleiton. Questão 15, A. Questão 16, D de dado. Questão 17, C de Cleiton. Questão 18, C de Cleiton. Questão 19, E de elefante. Questão 20, C de Cleiton. Questão 21, E de elefante. Questão 22, C de Cleiton. Questão 23, B de bola. Questão 24, D de dado. E questão 25, D de dado. D de dado. Pessoal, quer discutir a quinta discursiva? Vamos, Valdinei, discutir a quinta discursiva? Eu tenho 1 minuto. Não tenho, era intervalo, mas deixa eu... Quer outra figura? 8,5, tem a maior? Vou pegar a maior. Pega do Zé. 8,5 também, então é do Zé por enquanto. Tem alguém que tirou mais que 8,5? 8,5. Você tirou quanto na última, né? Eu pego uma letra boa aí. Tá? Letra boa. Então me dá. A última. Dá. Tá bem, a letra tá boa? Porque a do Zé Rosa eu não peguei por causa da letra que tá ruim. Tá boa. Vamos lá. Gente, vamos trabalhar com a questão última, antes do intervalo. Deixa eu voltar para o enunciado.
O reino de Deus no sinótico se constitui na proclamação inicial e no centro da mensagem de Jesus. É o reino que chega com ele e que ele vem estabelecer. Um reino que já está presente e em pleno desenvolvimento, mas cuja consumação terá lugar no futuro. Não é um reino temporal, mas eterno. Não é nacional, mas universal. Falta a vírgula aqui, antes desses mais. Não é um reino político, tal como os reinos humanos, nem um reino somente moral ou espiritual, abstrato, nem inteiramente ultraterrestre. O reino de Deus consiste em sua soberania. O reino começou onde quer que se aceite a sua soberania e se ajuste a vida à sua vontade. Mas o reino de Deus não vem nem cresce pelo esforço humano, mas pela graça e pelo poder do próprio Deus. O homem somente pode acatar a sua soberania e oferecer-se para ser, nas suas mãos, seu colaborador, e isso somente ocorre pela ação de Deus nele. Na oração que o Senhor Jesus ensinou, as petições, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu, possuem o mesmo significado nos sinóticos. Com base nesse enunciado, elabore uma dissertação que reflita sobre a relação entre a ação de Deus e a ação humana, com vistas à construção do chamado reino de Deus, esse A é craseado. Nela você deve esclarecer o papel colaborador do ser humano na construção do reino de Deus, como se colabora concretamente com ele, e o fato do reino não vir nem crescer pelo esforço humano, e C, o que indica a presença do reino na comunidade. Os itens A e B vale 3,5 cada um, e o item C vale 3. Vamos lá. Discutir a questão, não a resposta. Tá. Tá, então vai, vamos discutir a questão. O que você quer discutir da questão? Considerando que é Enades. Considerando que é Enades e considerando que nós vamos fazer uma prova que tem a ver com a teologia, e nós temos diversas faculdades de teologia espalhadas no Brasil. Não sei se a faculdade de teologia umbandista continua sendo reconhecida pelo MEC. Essa questão seria possível no Enades? Não sei se essa questão, mas essas questões foram feitas à luz de um banco de dados deles, não é? Não sei. Eu acho que foram selecionadas à luz de um banco de dados, né? E aí eu acho que, dentro de toda a estrutura tem questões que contemplam as várias possibilidades religiosas. Eu acho. Não sei, porque, se não me falha a memória, isso não foi construído aleatoriamente, mas retirado de um banco de dados de questões possíveis para a teologia. Algo a se perguntar lá, tá? Algo a se perguntar. Eu não sei te responder com clareza isso. Tem de ver. Só perguntar, isso foi construído pela Unida ou isso foi tirado? Eu acho que foi retirado de um banco de dados de questões possíveis. Como pode ter questões possíveis de outras religiões ou do ateísmo? Aí eu teria de perguntar. Eu não tenho essa informação, mas vou perguntar. Mas vamos ao conteúdo. O reino de Deus não se estabelece de modo imposto, mas sim como um convite, é isso? Aceito ou não. Na aceitação, nossa, você vai ter de me ajudar. Na aceitação, o que é isso aqui? Não, a letra dela é complicada para mim. O que é isso aqui? Atos. Atos? Na aceitação, atos que testemunhem através da construção de uma realidade que se revele em constante transformação em prol do ser humano. Face ao reconhecimento da graça e da força proveniente de Deus, a real possibilidade da cooperação na construção de uma sociedade que busque a justiça, a equidade, na superação do individualismo, do egoísmo, pela graça recebida pelo amor de Deus, o caminhar em direção ao outro, na intenção de contribuir efetivamente. Discursos sem atos são apenas palavras que se perdem no vazio. O reino de Deus é reconhecido numa sociedade que, em seu nome, busque continuamente a paz, tolerância, respeito, justiça, liberdade. Enfim, uma comunidade que em seus atos reflita o amor de Deus. Vamos lá. O que acontece aqui? Né? Nós temos
problema parecido com aquela questão sua, quando eu disse de início que nós estamos já num outro degrau, num outro patamar, como acadêmicos, sobretudo formandos, né? A minha pergunta de início é assim: em que medida uma pessoa do ensino médio não escreveria sobre a tolerância da mesma maneira? Então, aonde é que a teóloga aparece? Qual é a contribuição mais forte do acadêmico aqui? Essa é a pergunta que eu coloquei para o Rodolfo da mesma maneira. Em termos do tópico frasal, teve uma hora que você viu que tem questões de escrita, que você colocou um D aqui, da força, tal que faltou, mas a questão de pontuação aqui, então, o reino de Deus não se estabelece de modo imposto, mas sim como um convite aceito ou não, né? A ideia que se coloca logo de cara aqui, né, é que teologicamente, Dulce, nós temos uma informação que faz com que saiamos desse ponto em que uma pessoa de ensino médio dá a resposta. Por exemplo, aqui tem informação teológica sobre o já e o ainda não, que não foi utilizado. Está no enunciado, né? Está falando sobre os sinóticos, uma informação importante, né, que não aparece na resposta. O que eu estou querendo dizer é que a resposta, se você diz o seguinte, entrega na mão de alguém que não é acadêmico, que não sabe o que é o já e ainda não sabe o que significa sinótico, isso não aparece aqui. Então aqui está falando assim, que o reino de Deus seria mais do que palavras, seriam atos também para construir uma sociedade de paz mais igualitária e mais justa e tal. Correto, mas não precisa ser acadêmico para responder, não precisa ter feito teologia, encarado sistemática. Por quê? Porque lendo enunciado, não vai saber o que é o já e ainda não vai saber o que são os sinóticos e o que mais que tem. Olha só, soberania de Deus, né? Então tem uma questão aqui de ajuste da vontade do ser humano a essa vontade, né? Conceito de graça, né? E aí essa colaboração acontece. E aí vem uma oração de vir o reino e fazer a vontade, tanto na terra quanto no céu. Então nós não temos poderíamos ter uma interpretação, uma hermenêutica mínima a respeito desses dois pontos do Pai Nosso. Venha o teu reino, né? Porque que reino é esse eu estou querendo que ele venha? Ele venha. Quer dizer que não é lá, é para cá. E eu, como teólogo, formando, poderia ter, se venha o teu reino, porque ele é um reino que me ajuda a colaborar para a justiça e paz, eu poderia inserir nesse já uma vivência dialogando com a teologia da libertação, por exemplo, com a missão integral da igreja, uma coisa meio assim, diga. Sem querer ir contra, né? Dentro do que eu entendi. Sim. É lógico que eu tenho a menor dúvida. Sim. Eu tenho dificuldade no tempo de elaborar uma coisa mais sim. acadêmica. Essa pergunta que eu vou fazer é no sentido, pelo fato de me preparar para tentar fazer uma prova boa pela faculdade, né? Sim. É porque eles dão eu nunca tinha feito esse tipo de prova, não é da minha época, né? Sim. Eles dão esse enunciado. Sim. Quando eu leio esse enunciado e o ABC, em momento nenhum eu entendi que eu deveria fazer qualquer referência aos sinóticos ou à escatologia do aqui e o agora. Eu entendi que o quê? Que isso aqui é uma construção teológica bem elaborada para me levar a dizer qual que é o papel colaborador do ser humano na construção do reino de Deus. E bem ou mal, ainda que a gente esteja dentro de uma academia, as discussões mais inflamadas que eu vejo até agora, no último período, é nesse ponto: tolerância e respeito. Sim. O fato do reino de Deus não vir crescer pelo esforço humano, quer dizer, é aceitação. E o terceiro, o que indica a presença do reino na comunidade. Sim. Na comunidade, dentro da minha visão, ainda que de uma linguagem que eu concordo com você, secundária, uma linguagem primária, não foi uma linguagem elaborada. Sim. Eu penso que eu respondi as 10 perguntas. Sim, eu não digo que não respondeu. O que eu estou dizendo é o seguinte: quando a gente pega um enunciado e diz o seguinte, olha só, com base nesse enunciado, isto é com base no enunciado. Quando eu olho, e isso é importante, gente, para qualquer coisa, para concurso e tal,
quando eu olho para um enunciado, o enunciado é para uma prova de teologia ou de ciência da religião, né? E nesse enunciado eu vejo resquícios, por exemplo, eu vejo conceitos que não estão pedidos na resposta aqui. Eles terão de estar implícitos na resposta porque é com base no enunciado. Os conceitos estão lá, as ideias estão lá. Se eu consigo olhar para essas ideias, para esses conceitos, né, e está na minha hora, porque o Oswaldo já veio aqui para tentar entrar, eu consigo construir uma coisa melhor. É ruim? Não, não é ruim. Eu falei isso para o Rodolfo. Falei para o Rodolfo, lembra no início, né? Falei, o problema é que outra pessoa escreveria a mesma coisa. Onde eu me diferencio enquanto teólogo formando? Onde? No conhecimento do enunciado ou de conceitos e ideias que estão colocados no enunciado, ainda que implicitamente, né? E isso me fala, opa, esse cara domina o negócio. Esse cara domina os conceitos. Esse cara sabe o que são sinóticos. Esse cara sabe o que é essa ideia de ter um reino que já está, mas ainda não. E para ele estar na comunidade, é que elementos desse reino, que é a terceira parte da questão, devem estar. E aí eu posso dialogar com elementos que façam essa justiça, essa paz. Aí eu dialogo com outras coisas que não estão nem implícito enunciado. Mas eu trago elementos além. Teologia da libertação, missão integral e tal. Estou dizendo isso como uma contribuição que vai além. Além. Né?